A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento da nação do Messias, ou seja, do povo judeu. E eu convido a você a assistir esse estudo até o final. No finalzinho, nós vamos falar sobre a festa do Purim, que também é uma tipologia em relação ao plano da salvação de Deus. E gostaria de convidar você a ficar até o final para assistir. Invista no seu conhecimento, invista na sua vida espiritual. Eu tenho certeza que se eu tivesse ministrando o curso de como você ficar rico, teria milhares de acessos. Mas dinheiro é só para essa vida, O importante é a nossa alma, é a nossa vida espiritual, que ela é eterna. E a vida é apenas uma vírgula no meio da eternidade. Por isso eu convido a você para investir no seu conhecimento e assistir essa aula até o final. Eu garanto que você vai aprender muita coisa, porque Deus tem abençoado com esse estudo e vai abençoar você também. Então vamos começar. Primeiramente gostaria de falar que também é um fato tipológico, um acontecimento no deserto, sobre a serpente do deserto. Está escrito também em João. João capítulo 3 fala dessa serpente. E aqui em Números capítulo 21, de 5 a 9, também é onde aconteceu o fato desta serpente, que eu queria deixar aqui para você. Está lá em Números capítulo 21, de 5 a 9. Foi no momento ali que o povo falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Veja bem, eles murmuraram contra Deus e chamou o pão de vil. Lembrando a você que o Antigo Testamento são sombras do que aconteceria no Novo. E o pão que desceu do céu, nós sabemos que é Jesus Cristo, o nosso Messias. E eles chamaram o pão que desceu do céu como vil, desprezaram o pão que desce do céu, desprezaram o maná, desprezaram a provisão de Deus. E então por isso Deus se irou e mandou entre o povo serpentes ardentes e começaram a picar o povo. Morreu muita gente ali em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor que tire de nós esta serpente. Então Moisés orou pelo povo. Aí Deus, com a sua infinita e gloriosa misericórdia, disse para Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo que, tendo sido picado, olhar para ela, ou seja, todo que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Então, isso aqui é um fato que aconteceu, mas também uma tipologia. Observa que viverá todo que olhar para ela. Então, vamos entender o que significa essa tipologia. Vamos para o próximo slide. Bom, vamos lá. O pecado do povo trouxe maldição. E qual era a maldição? Era a serpente que picava as pessoas que ficaram condenadas à morte. Depois o povo se arrependeu. Aí o que Deus mandou fazer? Uma semelhança, preste atenção, uma semelhança da maldição. Mandou fazer uma serpente de bronze. A serpente normal era animal. E Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, porque era a semelhança da maldição. E por que bronze? Alguns elementos na Bíblia também, tudo na Bíblia significa alguma coisa. Por exemplo, prata, justiça, ouro, pureza, bronze é juízo. Serpente de bronze porque foi juízo de Deus para aquele momento ali. Mas Deus trouxe salvação. Quem olhasse para a semelhança da maldição, que era a serpente de bronze, seria salvo da morte. Agora, quem desprezava a salvação era morto. Então, quem cresce seria salvo, mas quem não cresce já estava condenado. Está dando para entender o paralelo com Jesus? A gente vai ver isso aí. Agora, antes de passar para o paralelo com Jesus aqui,
é importante falar o seguinte: o povo de Israel era obstinado mesmo. Essa serpente aí, segundo a Reis 18:4, mostra que ela era alvo, né, virou objeto, né, de adoração por alguns em Israel, e chamava ela de Neustã. E ali eles adoravam essa serpente aí. Você vê como é que o povo era idólatra mesmo. Parece que só depois do cativeiro babilônico que Israel deixou a idolatria. Bom, lá em 2 Reis 18:4, assim: ele tirou os altos e quebrou as imagens, e arrancou os bosques, e fez pedaços a serpente de bronze que havia feito Moisés, porque até então lhe queimavam incensos, filho de Israel, e chamou-lhe por nome Neustã. Interessante aí, né? Mas aquela serpente ali, Deus mandou fazer para um momento, para aquele momento ali, para representar quem? Jesus. Por que Jesus? Vamos ver, vamos no outro slide aí. Vamos lá, o pecado de Adão e Eva trouxe maldição. E qual era a maldição? Morte espiritual e depois a morte física. Então tudo tem a ver com o corpo. O corpo corruptível, porque antes Adão e Eva tinham o corpo incorruptível. Aí depois do pecado, o corpo passou a ser corruptível, ou seja, passou a ser capaz de morrer, de sentir dor, né? Então a maldição era a carne corruptível, que é sujeita ao pecado e à morte. Aí o que Deus fez? Deus enviou seu Filho unigênito para vir em carne na semelhança da maldição. Claro, Jesus era bendito, né? O próprio Deus falou assim: eis aí meu filho amado em quem me comprazo. Né? Porque na verdade Deus trouxe o bendito de Deus para se fazer maldito em nosso lugar, porque a palavra de Deus diz: todo aquele que é pendurado no madeiro era porque era maldito de Deus, e Jesus se fez, sendo bendito, se fez maldito para que nós, que realmente éramos malditos, pudéssemos ser feitos benditos de Deus também, através de Jesus. Então quem crê em Jesus como Salvador será salvo. É como lá no deserto, né, que olhava para a serpente, que era a semelhança da maldição, e era salvo. A mesma coisa com Jesus. Quem crê em Jesus, quem olhar para Jesus na cruz e crê, será salvo. E quem não crê em Jesus já está condenado. Por que já está condenado? Porque o salário do pecado é a morte. Isso aí nós vamos falar lá no último slide. Na festa do Purim nós vamos voltar a falar disso aqui. Então vamos ver o texto em João 3, 14 a 21. Eu vou ler só a parte amarela aí, que é o que importa para nós, para o vídeo não ficar muito grande. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Veja, João, ele faz referência àquele episódio que nós vimos ali de Moisés e a serpente de bronze. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Porque o pecado nos trouxe a morte. Nós fomos condenados à morte por causa do pecado. Aí Jesus vem, morre no nosso lugar, se faz maldição por nós, morre no nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não venha morrer mais, não pereça, mas tenha vida eterna. Então o versículo 18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mas por que já está condenado? Porque o pecado trouxe essa condenação, mas Jesus trouxe a salvação. Para que você seja salvo, você tem que crer em Jesus como Salvador da sua vida. Você tem duas coisas que a Bíblia fala: você tem que crer que Jesus é o Filho de Deus e que ele morreu no seu lugar por causa dos teus pecados. Ele é teu Salvador. Você confessar, crer no teu coração e confessar com a sua boca. É isso que a Bíblia diz. Vamos para o próximo slide, que tem algo também interessante na tipologia. Foi quando Deus ordena Moisés a falar para a rocha. Ele fala assim: toma a vara, está lá em Números 28 a 12.
Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Aí o que aconteceu? Versículo 11 lá, vamos pular para o versículo 11. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha. Ele não falou, ele feriu. Feriu a rocha com a sua vara, né? Feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água. E bebeu a congregação e os seus animais. E por isso, Moisés não pôde entrar em Canaã. O Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não creste em mim, para me santificar diante do filho de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Nós vamos ver mais tarde que Moisés não pôde entrar em Canaã por causa disso. Deus permitiu até que ele subisse no monte e visse Canaã. Mas ali em cima do monte ele ficou, ele morreu e Deus o guardou, né? Guardou o seu corpo. Bom, vamos lá. Moisés não fala, ele fere a rocha. Então teve que uma desobediência da parte de Moisés. Agora, por que Deus se irou com isso? É uma crença por causa da tipologia, né? Como a Bíblia fala. Você pode ver em Colossenses 2, 17, Hebreus 8, 5, né, que fala que as coisas que aconteceram no passado são sombras do que haveria de acontecer, no caso, no Novo Testamento. Então acredita-se que a figura de ferir a rocha fez com que mais tarde Jesus fosse chicoteado. Se Moisés tivesse falado da rocha, Jesus seria apenas crucificado e não passaria pelo aquele chicoteamento que trouxe mais sofrimento para Jesus. Porque bastava Jesus morrer na cruz, só isso, como uma serpente no deserto, pendurado no madeiro. Quem olhar para ele, crer, será salvo; quem não crer já está condenado. Mas o que aconteceu aqui? Por causa que Moisés feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, então, para cumprir a profecia, a tipologia da Bíblia, Jesus teve que passar por um sofrimento maior. Teve que passar por 2 sofrimentos. Teve que passar pelo sofrimento do chicoteamento, porque Jesus, tipologicamente, ele é a rocha, né? A pedra que os edificadores rejeitaram, ele é a rocha. Então, porque Moisés feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, Jesus teve que ser também ferido 2 vezes. Uma lá no chicoteamento e outra na cruz, que já ia ser ferido na cruz normalmente. Porque a palavra de Deus tinha que se cumprir. Ele tinha que morrer por nós. Mas não precisava, segundo a tipologia, não precisava ele ter sofrido aquele chicoteamento. O fato que aquele chicoteamento fez com que a dor que Jesus sentiu na cruz fosse até maior e trouxe mais dor. Bom, vamos mudar um pouquinho do assunto. Vamos prosseguir com a cronologia da história aqui. Depois, antes de entrar em Canaã, Deus fez a lei da bênção e da maldição. Então, Israel podia ser abençoado ou amaldiçoado, dependendo da sua obediência. No versículo 2 que eu grifei está: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí tem: bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre. Tem muitas bênçãos, muitas bênçãos caso Israel ouvisse a voz de Deus. Ouvisse no sentido de ouvir e cumprir a palavra de Deus. Mas tem a lei também da maldição. Vamos no próximo slide aí para você ver. Na maldição parece ter até muito mais versículos, Eu não vou trazer tudo aqui. Depois você lê Deuteronômio 28 aí na sua casa, porque é importante ler a Bíblia. E esse primeiro que eu coloquei aí cumpriu até pelo Império Romano. O Senhor levantará contra ti, caso Israel fosse desobediente à palavra, O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia.
É interessante que a bandeira de Roma era uma águia, né? Nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o rosto do velho, nem se apiedará do moço. A gente pode enxergar o povo romano aí nesses versículos. E comerá o fruto dos teus animais, da tua terra, até que seja destruído, e não te deixará grão, mosto, nem azeite, nem crias das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, até que te haja consumido. E sitiar-te-á em todas as tuas portas, até que venha cair os teus altos e fortes muros, em que confiavas em toda a tua terra, e te sitiará em todas as tuas portas, em toda a tua terra que te tem dado o Senhor teu Deus. Ou seja, eu enxergo aqui o povo romano. Inclusive, versículo 52, eu enxergo aqui a destruição do templo de Salomão, né? Do segundo templo. Eu enxergo essa destruição aqui. Eu enxergo o que aconteceu no ano 70. Eles cercaram Jerusalém e sitiaram a cidade e destruiu toda a cidade. E foi ali a segunda diáspora, foi a diáspora do povo judeu, que foi espalhado ali nos 4 cantos da terra ali, por causa desse episódio. Por quê? Por causa da desobediência. Lembra que Deus falou lá no passado que ia suscitar no meio do povo um semelhante a Moisés? E que se ele ia falar a palavra de Deus, e se eles não ouvissem a sua voz, não ouvissem a sua palavra, não obedecessem a ele, Deus ia requerer deles. Então, aquela geração foi requerida por Deus. Tudo isso que aconteceu na lei da maldição aconteceu no ano 70, né, depois de Cristo, né, no ano 70, porque está lá em Deuteronômio 28, e eles não deram ouvido à voz de Jesus Cristo. E por isso teve essa destruição. Outra coisa que dá até para ficar pasmado em relação a algumas maldições, está aí no versículo 53, e comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Ou seja, eles virariam canibais, e essa palavra se cumpriu. Eu tenho aqui 2 versículos do cumprimento dessa maldição. Está lá 2 Reis 6, 28, 30, que diz assim: mesmo assim o rei lhe indagou: o que te aconteceu? E ela explicou: esta mulher me disse, entrega teu filho para que o comamos hoje, que amanhã comeremos o meu filho. Olha, ela está entregando o próprio filho para outra comer, e amanhã ia comer o filho da outra. É uma coisa terrível. Não tinha mais nenhum animal em Israel para poder ser comido, nem rato, nem nada. O negócio estava feio, estava sem comida mesmo. Então cozinhamos o meu filho, comemos. E ela fala que comeu também, né? No dia seguinte eu lhe disse: agora, pois, dá o teu filho para que o comamos. Mas ela escondeu o seu filho. Assim que o rei ouviu o que aquela mulher disse, rasgou as vestes enquanto caminhava pelo muro. Você vê que a maldição fez com que eles ficassem com tanta fome que acabou cumprindo o versículo 53 de Deuteronômio 28. Eles viraram canibais com os próprios filhos. Em Lamentações 4:10, foi ali na época do cativeiro babilônico, também teve um cerco ali em Israel, e Jeremias lamentou, dizendo: as mãos das mulheres compassivas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Então você vê que aquela história, muito lhe é dado, muito lhe é cobrado. Deus abençoou muito Israel, Deus fez de tudo por Israel, tirou Israel do Egito, alimentou, livrou ele dos inimigos, colocou em terra boa, e mesmo assim eles preferiram a idolatria, preferiram adorar outros deuses, e também não deu ouvido ao Messias, não deu ouvido a Jesus, nosso Messias, que foi a Israel e trouxe a palavra de Deus, e eles não
quiseram saber dessa palavra. Então a maldição se cumpriu, né, em Israel. Né, hoje as coisas estão diferentes. Deus já está abençoando Israel, por quê? Porque também tem uma promessa também, lá em Ezequiel, em outros versículos, também promessa, nós encontramos promessa em Zacarias, Isaías, vários versículos aí falando do retorno de Israel a buscar a Deus. Mas naquela época ali, né, a maldição se cumpriu. Então são esses fatos aqui importantes no livro, no Pentateuco. Mas vamos prosseguir agora com a sequência dos fatos históricos, para poder entender como chegamos em Jesus. Bom, primeiro Moisés morreu no monte, né, depois de avistar Canaã. E a Bíblia fala lá no livro de Judas que o anjo esconde o corpo de Moisés. Escondeu lá o corpo de Moisés, porque se eles fizeram idolatria com a serpente de bronze, eles iam embalsamar o corpo de Moisés e adorar esse corpo. Ou adorar ali Moisés. Mas Deus, né, com sua sabedoria, mandou o anjo esconder o corpo de Moisés. Depois, Deus fala para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto, agora você vai prosseguir, continuar a obra dele. Esforço tem bom ânimo, né? Josué capítulo 1. Né? Foi uma maneira que Deus mostrou ao povo de Israel que Deus também era com Josué. Josué, ele atravessou o rio Jordão a seco. Pegou até 12 pedras e colocou lá do outro lado para mostrar como testemunho para as 12 tribos de que Deus fez com que Israel entrasse em Canaã pelo rio Jordão a seco. Depois, Josué cerca Israel e vence todos os cantos de Israel, deixa a parte central para outras gerações. Só que depois que Josué ele morre, as outras gerações começaram a se acomodar e alguns começaram até a entrar na idolatria do povo que ficou ali em Canaã. Aí o que acontece? Aí tinha aquele momento ali de desobediência, aí vinha a maldição. Aí depois ele se arrependia, Deus trazia a salvação. E era na época dos juízes. Né? Ali teve um governo teocrático, durou cerca de 350 anos. E quem governava eram os juízes. O juiz de Débora foi uma juíza, Sansão foi um juiz, Gideão foi um juiz. Você pode ler o livro de Juízes, que você vai ver muitas histórias interessantes ali no livro de Juízes. Só que depois, no final de tudo, veio Samuel, né, filho de Ana, com Eucana. Samuel, ele vira sacerdote, é juiz, né, e sacerdote também no lugar de Eli. E Josué que governava o povo de Israel, porque era um governo teocrático. Só que o povo de Israel quis ser igual ao mundo. Ele rejeitou o governo teocrático e queria um governo monocrático. Eles queriam um rei humano, que pudesse levar eles para a batalha. E até Samuel falou: olha, o rei vai pedir as suas filhas, você vai ter que dar as suas filhas para ele, e você vai ter que pagar impostos, vocês vão... Vai ser diferente. Mesmo assim o povo quis. O povo quis ser igual ao mundo. Não queira ser igual ao mundo não, hein? Deixa Deus ser o governante da tua vida. Não seja igual ao mundo. Bom, o povo aceitou o governo monocrático e escolheu Saul, que não era da tribo de Judá. É importante dizer isso. Saul era filho de Quis, um homem de posse da tribo de Benjamim. Passou a ser o rei de Israel. Só que Saul, ele desobedeceu a Deus 2 vezes. E por isso Saul é rejeitado por Deus por causa da desobediência. E Deus manda Samuel escolher o segundo coração dele agora, que é da tribo de Judá, né? Escolhe Davi para ser rei. E Samuel vai até a casa de Jessé e unge Davi para ser rei de Israel. Só que ele só ungiu. Ele era rei da vontade de Deus, mas
Davi só foi coroado como rei de Israel só depois que Saul morreu. Então vamos aí no próximo slide aí, ó. Samuel escolhe Davi para ser rei no lugar de Saul. Aí por causa disso, Deus abençoa Davi, e Davi começa a ganhar as batalhas, venceu o gigante Golias, venceu os filisteus, e o povo começou a gostar de Davi. E Saul ficou desconfiado que Davi seria aquele que Samuel havia falado que o reino dele ia ser passado para outro. E então ele começa a guerrear contra Davi. Davi foge e começa a unir algumas pessoas com ele, e ele acaba virando bandoleiro, né? Ele começou a ter um bando ali para criar um exército próprio, né, fora da legalidade de Israel, e ali ele cuidava ali de proteger os gados ali do povo do sul ali contra os amalequitas. Foi até a história de Nabal, depois você Abigail, né? Você lê aí na Bíblia aí para vocês entenderem que essa história também é muito, muito interessante. Davi acaba até, depois que Nabal morre, Davi acaba até se casando com Abigail por causa da sabedoria dela. Mas aí Davi, ele cuidava do povo de maneira não oficial. Enquanto isso, tem muita história, chega aí para a terra dos filisteus, né, e depois acaba tendo uma guerra de Saul contra os filisteus, e nessa guerra os filhos de Saul morrem. É interessante ali nessa passagem que ele, em vez de buscar Deus, ele vai buscar uma necromante, porque Samuel havia morrido e ele queria ouvir os conselhos ainda de Samuel. Procurou uma necromante e ela falou: eis que vejo um ancião de dias subindo na terra. E na mesma hora ele pensou: ah, Samuel. Não é que seja Samuel, a gente sabe que é o inimigo, né? Vem lá de baixo. Mas ele já jogou como fosse Samuel. Ele falou: não é Samuel. Aí o inimigo se fez como se fosse Samuel e falou até para prometer até com ele que ele ia morrer naquele dia ali e ia descer junto com ele, né? E a mulher ali, necromante, molhou um pedaço de pão e deu para ele comer. Parece até aquele momento ali que Judas come também um pedaço de pão molhado, né? Aí naquele momento o inimigo parece que entrou ali no corpo de Saul, porque Saul, ele procurou uma necromante em vez de buscar Deus. E ali Saul, ele acabou sendo ferido, pegou a espada e se lançou em cima da espada. Ele se morreu, né, Saul. E com a morte de Saul, Davi acaba virando rei. E Deus depois promete lá em 2 Samuel 7,16 que o reino de Davi não teria fim. A descendência de Davi ia ser rei para sempre. De fato, Jesus é da descendência de Davi. Jesus é o rei para sempre, é o rei dos reis. É a mesma profecia lá que Jacó falou antes de morrer, que o cetro não ia ter fim, né? Não ia se apartar de Judá, o cetro, né? O poder, então o reinado, até que viesse Siló, né? Então nós queremos que está referindo a quem? Ao Messias, ao ungido, né? Jesus, que quando Jesus vem, ele é coroado por Deus no céu. Ele morre, ressuscita no terceiro dia, sobe ao céu e Deus o coroa como rei dos reis. E dá uma pausa na história da humanidade. Deus dá uma pausa para que muitos povos venham a aceitar Jesus como Salvador, venha crer em Jesus como Messias, como Salvador, porque futuramente Jesus vai descer na terra e vai ser o rei de toda a terra durante 1000 anos. Então Jesus é aquele rei que o reinado não tem fim, que Deus prometeu para Davi, se cumpre em Jesus. E Davi, como era humano também, ele acaba se distraindo. Ele pegou férias, né, de batalhar, e estava no seu palácio e observou ali uma mulher bonita ali tomando banho. Para quem já foi ali em Jerusalém sabe que o palácio ficava ali no alto e tem um vale ali. Então a casa de Betseba devia ser ali embaixo do vale.
E ele ali olhava para Betseba, se interessou por ela, mandou chamar ela e acabou coabitando com ela. Depois ela descobre que ficou grávida e Davi se desespera, chama Urias. Davi tomou a mulher de Urias, segundo Samuel 11. Ele chama Urias, tenta fazer Urias ir para a casa dele, não consegue, e ele decide então enviar uma carta para Joabe, mandando Urias ficar na frente da batalha, e quando tivesse o cerco bem apertado, eles recuassem e deixassem Urias morrer pela mão dos amonitas. Segundo Samuel 11. Então, na verdade, quem matou Urias foi Davi, o instrumento foi os amonitas. Os amonitas foram o instrumento de Davi, mas Davi é que matou. Vamos ao próximo slide. Então, depois disso, Natan chega para Davi e fala para Davi. Davi tinha dois homens, um tinha várias ovelhas e tinha um que só tinha uma que ele muito amava. E o que tinha muitas ovelhas tomou da mão dele a ovelha que ele muito amava e ficou sem. Aí Davi, ele ficou irado e falou: fala quem é esse homem, que eu vou mandar matar ele. Fala quem é esse homem para que ele morra. E ele fala: Davi, esse homem és tu. E então ele cai em si e lembra do que ele fez, porque depois que Urias morre, ele casa com Betseba para encobrir o seu pecado. E ele ali, então, ele cai em si, pede perdão, e Deus perdoa Davi, mas permite que a consequência do pecado em sua vida permanecesse. Deus falou: olha, o que você fez em oculto, né, vai acontecer coisas na tua família que vai ser revelado para todo mundo saber. E aconteceu muitas desgraças. Você vê que até o Salmo 50, Davi, ele sempre está adorando a Deus. Depois do Salmo 51 só foi aflição. Depois lê você o Salmo 51, que você vê como ele pede a Deus para não tirar o espírito dele, ele fica ali angustiado, por causa do pecado. Você vê que o pecado, ele traz angústia na alma do ser humano, por isso a gente não deve pecar, a gente deve andar em santidade, para a gente estar sempre alegre na presença de Deus. Mas o fato ali que as coisas começam a dar errado para a vida de Davi. Primeira coisa que acontece, o filho, o fruto do adultério, ele fica doente, ele fica ali desesperado, faz jejum, clama a Deus, mas acaba que Deus não ouve ele e leva essa criança. E depois que a criança é levada, ele se conforma, aceita a vontade de Deus, e Deus depois abençoa Davi pela sua misericórdia, e ele tem um filho com Betseba chamado Salomão. Todo mundo sabe quem é Salomão. Salomão depois passa a ser o rei no lugar de Davi, quando Davi morre. É o que aconteceu. Segundo Samuel 12, 24 e 25, Salomão nasce de Davi com Betseba. Aí 1 Reis 1 e capítulo 2 também, Davi morre e Salomão sucede o trono. E antes de suceder o trono, e antes de Davi morrer, Davi queria construir um templo para Deus. E Deus falou que ele não poderia construir porque ele tinha as mãos manchadas de sangue. Mas que o filho dele ia construir o templo. Davi até ajunta alguma coisa ali para o futuro. Mas de fato, só depois que Salomão assume que Salomão constrói o primeiro templo. E é interessante, eu moro aqui no Rio de Janeiro, temos a Pedra da Gávea, que tem uma inscrição fenícia. A Pedra da Gávea ali, da época de Salomão, segundo os historiadores. Então você vê que antes de Pedro Álvares Cabral, os fenícios já estiveram aqui em nossas terras. Principalmente aqui no Rio de Janeiro. E acredito-se até que ele tenha levado algumas coisas daqui para a construção do Templo de Israel, Templo de Salomão. E assim que Salomão constrói o templo, Deus abençoa ele, derrama o seu poder ali dentro do templo, e Deus pergunta a Salomão o que ele deseja. Como ele pediu apenas sabedoria, Deus deu a ele muita sabedoria e ainda deu riqueza e paz no seu reino. E a sabedoria de Salomão foi tanta que até a rainha de Sabá veio ver a sabedoria de Salomão. Bom, e Salomão também,
A Bíblia fala que ele casou com 700 mulheres e teve 300 concubinas também, né? 1000 mulheres, né? E eu acredito que uma delas deve ter azucrinado o juízo de Salomão e pediu para que fosse colocado o ídolo, para que ela pudesse adorar ali, e ele numa hora cedeu. Depois que cedeu para uma, tinha que ceder para as outras também, né? E ele permitiu que a idolatria entrasse em Israel, a ponto de colocar essa figura que está aí, né, Moloque. Né, Moloque, esse nome Moleque vem dele, né? Moloque, ele era um ídolo em que as pessoas colocavam brasa sobre a barriga dele, e ele ficava em brasa viva, e eles colocavam crianças para morrer nos braços de Moloque. Passava a criança pelo fogo, coisa que lá na Torá Deus havia proibido, e eles fizeram isso. E com essa idolatria, Deus ele decide separar o reino do norte e o reino do sul. Mas isso quando Salomão morresse. E foi assim, quando Salomão morreu, Jeroboão veio com o povo, com as 10 tribos do norte, e pediu Roboão para abaixar os impostos, porque na época de Salomão tinha aumentado os impostos para construir o templo, e depois construiu e não abaixou, porque também tinha cuidado de 1000 famílias, né? Que ele era casado com 1000, né? Com 700 mulheres e 300 concubinas. Imagina quantos filhos ele teve, né? E imagina os banquetes que ele dava, quanto tinha que gastar. Aí o povo de Israel quis um rei, né? Mas vamos lá. Aí então Roboão perguntou para os anciãos o que faria, e os anciãos falou para ele diminuir os impostos, que o povo ia se agradar dele. Mas ele, não satisfeito, perguntou lá para os jovens, e os jovens falaram para ele: não, mostra quem manda, aumenta os impostos. Claro que não é com essas palavras, né? Mas para você entender. Ele usou até um símbolo ali que o dedo dele era maior do que a coxa do pai. Lá em 1 Reis 12:10, os jovens falaram para ele: assim dirás a esse povo que te falou, dizendo: teu pai tornou o nosso jugo pesado, tu porém alivia-nos. Assim lhe dirás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os rins de meu pai. Em algumas outras versões fala diferente, né? Meu dedinho deve ser mais grosso e assim por diante. Ou seja, nada mais é que ele estava falando: ó, eu vou aumentar mais ainda os impostos. E então Jeroboão chegou e falou: nós não temos mais nada com a casa de Davi, e foi embora. E ali teve essa ruptura, sendo que Benjamim e Judá ficaram juntos, e o restante, que é o chamado Reino do Norte, ficou com Jeroboão. Então no Reino do Sul ficou Roboão como o primeiro rei do Reino do Sul, né, depois de Salomão, claro, né? E esse reino era passado de pai para filho, conforme a promessa de Deus, que o reino de Davi não teria fim. E ali tinha um templo como lugar de adoração. Já no Reino do Norte, que ficou com as demais tribos, a capital passou a ser Samaria. Jeroboão foi o primeiro rei, né? Só que no Reino do Norte, o reino passava às vezes de pai para filho, mas muitas vezes vinha outro e tomava o reino. Era tomado à força por estranho algumas vezes, né? Mas Jeroboão promoveu a idolatria do bezerro de ouro. Ele colocou um bezerro no extremo norte, lá em Dan, e colocou um bezerro no extremo sul do Reino do Norte, que é em Betel. Isso para evitar que o povo fosse em Jerusalém adorar no templo, né? E acabasse se voltando para o reino de Judá. Então essa idolatria custou a primeira diáspora para o povo de Israel. Né? Veio o juízo de Deus no ano 732 a.C., a diáspora do Reino do Norte. E depois, mais tarde, viria a ser o cativeiro babilônico do Reino do Sul, por causa também de idolatria. Mas vamos ver aí esses dois eventos aí. Vamos no próximo slide. Bom, o juízo de Deus. Na diáspora do Reino do Norte, né, também conhecida como Reino de Israel, foi conduzida pelos assírios. Este processo ocorreu em duas fases. A primeira no ano 734, sob o rei Tiglat-Pileser III,
e a segunda em 722, sob Salmaneser V e seu sucessor, Sargão II. Durante o período, a cidade de Samaria foi destruída e o reino do norte deixou de existir. Como é que era a tática deles? Como era aquela tática dos assírios? Eles misturavam os povos para perder as nacionalidades. Ele pegou... Claro, alguns ficaram velhos, pessoas que não podiam se locomover, ficaram em Samaria. Mas ele pegava ali aquele povo todinho e distribuía nas nações do reino dele, em todas as terras do reino. Inclusive, até na Índia foi colocado o judeu para lá. E teve a mistura que outros povos acabaram entrando em Samaria e habitando ali. Por isso que os judeus não consideravam os samaritanos como israelitas. Eles tinham esse preconceito contra os samaritanos, porque era uma mistura. Tinha gente que era de Israel e tinha gente que não era. Era uma mistura de povos ali, os samaritanos. A gente entende aí por que eles não gostavam dos samaritanos. O segundo juízo foi contra o Reino do Sul, foi o cativeiro babilônico, né, também conhecido como exílio na Babilônia. Foi um período significativo, né, na história do povo hebreu. Ele durou 70 anos. Esse período começou quando o rei babilônico Nabucodonosor II conquistou Jerusalém e destruiu o Templo de Salomão. A maior parte da população de Judá foi levada cativo para a Babilônia, né, como diz Jeremias 25, 11 e 12, né? E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão a rei de Babilônia 70 anos. E será que quando se cumprir os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e aquela nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles desertos perpétuos. A Jeremias 25, 11 e 12. Jeremias 29, 12, ele diz: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando trazer-vos para este lugar. Então, Deus prometeu que ia levar, mas também que ia trazer de volta. Cativeiro babilônico, né? Por quê? Porque Deus também tinha um plano ainda com a tribo de Judá. Lembra que Jesus mais tarde nasce ali na tribo de Judá? Jesus é da tribo de Judá. Então Israel tinha que voltar para sua terra. E assim se cumpriu. Olhando aí o próximo slide. Bom, o cativeiro babilônico durou 70 anos, ou seja, uma geração bíblica, né? Foi durante esse tempo que os judeus foram forçados a viver longe de sua terra natal, mas mantiveram suas tradições e religião, preservando a sua identidade cultural e espiritual. Foi aí, nesse período aí, que inventaram as sinagogas, né? Porque não tinham tempo, então eles se reuniam. Foi aí que eles inventaram a sinagoga, foi aí também que eles colocaram no papel as tradições orais, fez o Talmud. Foi nessa época aí. E o cativeiro babilônico terminou quando o rei persa Ciro, né, o Grande, é chamado Grande assim porque existiu outros Ciros, mas esse Ciro ele governou o mundo todo, né? Conquistou a Babilônia e emitiu um édito permitindo que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo. E é interessante esse fato, né, que o rei Ciro é que trouxe a lei para o povo de Israel retornar, porque vamos ver o próximo slide aí. Isaías profetizou sobre Ciro há aproximadamente 150 anos antes de Ciro nascer. Isaías viveu no 8º século a.C., né, 740 701, enquanto Ciro nasceu por volta do ano 600. Isaías 44, 28, Isaías 45, de 1 a 4, Isaías menciona Ciro e descreve como Deus o escolheu para cumprir seus propósitos. Tá aí, ó, que digo de Ciro, que ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém: será edificado, e ao tempo tu serás fundado. Ainda chama Ciro de ungido aí, em Isaías 45, 1. Então você vê que a palavra de Deus se cumpre mesmo, né? 150 anos antes, até você percebe, 80 anos antes do cativeiro babilônico, Deus já falou que 150 anos depois Ciro ia libertar o povo do cativeiro babilônico. Então vamos aí para o próximo slide, para a gente entender. A saída para o cativeiro foi no ano 586.
Aí permissão de retorno no ano 538, a reconstrução do templo 516, dando aí 70 anos, né? O 586 a 516 levou 70 anos, na época de Zorobabel e Esdras. Aí tem o retorno de Esdras também aí na época de Artaxerxes I no 458. E depois teve o retorno de Neemias, 445. Agora observe aí, 445. 483 anos depois, Jesus ungido, né, o Messias, morre na cruz, que dá 69 semanas de ano, que a gente vai ver na próxima aula sobre essas profecias aí de Daniel, as 70 semanas de ano. Nós vamos ver sobre a estátua de Daniel, nós vamos ver a visão dos animais, nós vamos ver o cumprimento dessas profecias até o dia de hoje. Você vai perceber que a palavra de Deus ela se cumpre literalmente. A palavra de Deus escreve a história. A história é feita pela palavra de Deus, e não a palavra de Deus por causa da história. Bom, como eu prometi aí, vamos ver sobre a festa de Purim, que foi nessa época aí, do final aí do cativeiro, né? Com a rainha Esther. E a festa de Purim tem a ver com o plano da salvação de Deus, é uma tipologia também, para a gente terminar aí esse assunto aqui dessa aula. Bom, a nova lei foi promulgada que trazia salvação, porque a lei dos Medos e Persas não podia ser mudada, não podia ser revogada, o que colocou tinha que ficar. Era uma lei que quando tinha o selo do rei não era mudado. Aí o que acontece? Amã induziu o rei a fazer uma lei contra o povo de Israel, que em determinado dia ia exterminar o povo de Israel. E ali a rainha Esther, ela clamou a Deus, mandou todos fazerem jejum, e assim Deus deu uma sabedoria para ela e ela conseguiu reverter a situação. Só que o documento não podia ser mudado, alterado. Aí o que o rei fez? Entregou o anel para Mardoqueu e falou: faz conforme vocês desejarem. E ali eles fizeram uma nova lei, né? A primeira lei condenava eles fizeram uma nova lei que pudesse salvar eles. E tá aí, ó, vou ler o que tá aí no amarelo aí. Porque o documento que se escreve em nome do rei e que se sela com o anel do rei não se pode revogar. Então o que Mardoqueu fez quando recebeu o anel? Aí bota aí versículo 10. E escreveu-se em nome do rei Assuero, e selando-as com o anel do rei, enviaram as cartas pela mão dos correios a cavalo, que cavalgavam sobre ginetes, que eram de cavalariças do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas, e para destruírem, matar e aniquilarem todas as forças do povo e da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. Então o que acontece? Naquele dia estava determinado que eles poderiam exterminar com o povo de Israel ali naquele reino. Só que era a lei que condenava. Com o advento da sabedoria da Esther, aí versículo 7, né? Então disse o rei Assuero à rainha Esther, ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele penduraram numa forca, porquanto estender as mãos contra os judeus. Escrevei, pois, aos judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, selai-o com o anel do rei. Então, ali, Mardoqueu e Esther acabaram fazendo uma lei que salvasse o povo, porque eles não iam querer lutar contra o povo de Israel, já que eles tinham o direito também de se defender. Então vamos no próximo slide aí para a gente entender. Bom, a lei diz, aí trazendo agora para Jesus, a lei diz: o salário do pecado é a morte. Essa lei não pode ser mudada. Ezequiel 18:20 diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então o salário do pecado é a morte, como diz também em Romanos, né? Aí o que Deus fez? Já que Deus não pode desfazer a lei, e o salário do pecado é a morte, e a Bíblia fala que todos pecaram, né? Todos pecaram, eu, você, qualquer um nessa terra, exceto Jesus, né? O único que não pecou foi Jesus, mas todos nós somos pecadores.
Todos nós fomos condenados à morte. Então, por isso que eu falei, né, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Está Romanos 8, 23. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que é o versículo central da Bíblia, né, do plano da salvação de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E diz assim, quem crê nele será salvo, quem não crê já está condenado. Porque já está condenado, como diz aí, o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e foram separados da glória de Deus. Então, se o salário do pecado é a morte, todos pecaram, então todos estão condenados à morte, já nasceu, já está condenado à morte. A gente nasce, cresce e já começa a pecar. Mas Deus fez uma nova lei, uma lei que nos salvasse. Como ele não pôde desfazer uma lei, ele criou uma nova, igual aconteceu ali na época de Mardoqueu e Esther, que é aquele que crê será salvo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos que a festa do Purim nós podemos comemorar como a festa da graça, a festa da graça de Deus. Eu agradeço a você ter ficado até o finalzinho aqui, e eu peço a você que possa me ajudar dando um like, porque dando like o YouTube entende que o vídeo foi bom, que ele pode ser divulgado. E você compartilha também para nos ajudar a levar a palavra de Deus a muito mais pessoas. Na aula que vem, lembrando que são 12 aulas, na aula que vem, iremos para a próxima aula, aula de número 9, e vamos ver profecias sobre Messias, vamos falar também sobre a revolta dos Macabeus, que é quando chega Jesus. Na aula 10 já vamos entrar no período da dispensação da graça, e vamos falar ali do Messias Jesus. Na aula 10. Na aula 11 nós vamos falar sobre as profecias do final dos tempos. E na aula 12 nós vamos falar sobre o milênio, terminando aí o plano da salvação de Deus. E eu agradeço mais uma vez, que Deus te abençoe em nome de Jesus.